queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de língua portuguesa, e nós estamos aqui estudando o livro incrível que é Anos de Chumbo e Outros Contos de Chico Buarque. Você vai encontrar aqui no canal vários vídeos. O conto de hoje é o terceiro conto, intitulado Os Primos de Campos. É uma narrativa muito interessante, com temáticas polêmicas, preocupantes, necessárias. E é um conto grande, um conto com 22 páginas. Então vamos acompanhar essa narrativa. Não sabemos muito bem sobre o tempo em que ela acontece. Diferentemente de meu tio, por exemplo, nós temos uma passagem em que o tio vai à concessionária e todos estão usando máscara. Então sabemos da época da Covid. Aqui só sabemos que tudo acontece numa época de Copa do Mundo, quando a história começa. Mas vamos começar pelo começo, né? No comecinho, na primeira página, nós temos a seguinte informação. Não tenho boa memória remota. Pouco me lembro da minha primeira infância. Só dou por mim, com certa nitidez, a partir dos 6, 7 anos de idade, quando estou, por exemplo, na sala de aula, pelejando para aprender o hino nacional. Ou talvez seja na sala de casa, que toca o hino e me vejo diante da televisão com meu irmão, minha mãe e outra pessoa, possivelmente algum vizinho. Deve ser Copa do Mundo. De outro modo, minha mãe não estaria vendo futebol. E há bandeirolas verde e amarelas em casa e por toda parte. 2 meninos andando em cima de uma super bandeira do Brasil pintada no asfalto de nossa rua. Eis a primeira recordação que tenho dos meus primos de Campos. Atendendo a 4 toques curtos de buzina, minha mãe desce comigo para recebê-los e mal dá tempo de ver a cor do carro que os deixou na calçada oposta. Sei de ouvir falar que é usual eles passarem as férias conosco. É assim que começa o conto, Os Primos de Campos, e nós descobrimos que no Rio de Janeiro, num apartamento no Leme, moram a mãe e 2 filhos. Esses 2 filhos são chamados de o mais velho e o protagonista, o narrador. É esse filho aqui que conta a história pra gente. Essa família, ela recebe regularmente 2 primos de Campos. Uma outra cidade, né, gente? Campos. Eles vêm para o Rio de Janeiro sempre nas férias. Nas férias de julho e nas férias de fim de ano. Os 2 primos são o grandão e o caçula. O protagonista, que é quem narra a história pra gente, ele tem uma idade intermediária. Ele é mais novo que o grandão e ele é mais velho que o caçula. E aqui nós temos o mais velho de todos eles, que é o irmão jogador de futebol. Essa mãe do Rio de Janeiro, ela é chamada pelos outros de Tia Torta. E aí nós temos o núcleo principal da narrativa. Aparece também o delegado. Já já vamos ver como é que ele entra na história. Então tudo começa com as várias visitas que os primos de Campos fazem aos primos do Rio de Janeiro. O narrador, ele fica muito animado com a visita dos primos. Apesar de algumas brigas, né, algumas discussões, apanha de vez em quando, mas gosta muito dessa companhia para passar as férias. Diferentemente do irmão mais velho jogador de futebol, que não gosta dos primos. Não gosta e não faz questão de esconder isso. Tem ali uma animosidade não explicada ainda para nós. Vamos dar uma olhadinha em outro fragmento, que diz assim. Os primos insistem que eu passe as próximas férias na sua casa, mas não há jeito de convencerem minha mãe.
que é tia torta deles. Por certo, ela sabe que em Campos a gente pode zoar à vontade, pois eles não têm mãe que os reprima. E o pai passa um bom tempo embarcado nas plataformas de petróleo. Sempre tive curiosidade de conhecer meu tio, até para fazer uma ideia aproximada da aparência do irmão dele, meu pai. Eu era muito criança quando meu pai sumiu de casa, e em casa seu nome não se pronuncia. Uma única vez ouvi de um delegado amigo de minha mãe que o meu irmão tinha quem puxar no futebol, mas o assunto morreu ali. Se eu forçar a memória mais e mais a fundo, até onde ela encosta na imaginação, procuro meu pai e, quando muito, consigo enxergar uma sombra. Não uma sombra no chão ou na parede, mas sentada para o jantar, vendo televisão, abrindo a geladeira. Uma sombra avulsa, sem um corpo que a justifique, às vezes eclipsando a minha mãe. 2 anos mais velho que eu, meu irmão é capaz de ter uma imagem paterna mais consistente, mas seu silêncio me passa a impressão de algum ressentimento. Ele tem idade para haver testemunhado eventuais desentendimentos do casal, quando não agressões físicas, e nesse caso é natural que tome as dores da mãe. Não ouso indagá-lo a respeito, mas num dia em que comento no ônibus a iminente chegada dos primos de Campos, ele reage com uma animosidade inesperada. Afirma entre dentes que os primos de Campos são 2 filhos, nem mais nem menos. Bem, então sabemos aí que essa relação ela não é tão tranquila assim. As ações vão se seguindo na narrativa e nós ficamos sabendo das atividades dos primos. Quando eles estavam juntos no Rio de Janeiro, muitas vezes pegavam um ônibus e iam à Praia do Leme. Gostavam muito de ir à praia, inclusive para assistir às partidas de futebol na areia do primo mais velho. O primo mais velho não gostava de muita confiança. Não queria saber de parente lá torcendo por ele. Então, os outros 3 iam com a ideia de ficarem bem quietinhos. Não era assim que funcionava sempre, porque o caçula gritava de vez em quando, primão! E aí, a intenção do jogador ia por água abaixo. Muitas vezes, nessas idas de ônibus até a praia, o dinheiro faltava, o dinheiro era curto. E o grandão dava logo a ideia de eles não pagarem a passagem do ônibus. Determinada altura do trajeto, os 4 saltariam pela janela do ônibus, sem pagar a passagem. Fizeram isso repetidas vezes e é lógico que a ideia não foi bem sucedida. Em um determinado dia, a polícia os aguarda. PMs pegam os primos e eles são levados para a delegacia de menores. São detidos, apanham. E aí a gente abre um parêntese para a apresentação da violência policial no conto, né? Traz várias temáticas importantes. O narrador é liberado antes, vai à casa, lá ele conta para a mãe o acontecido, omitindo algumas informações para que o castigo não fosse muito grande. Mais tarde, os demais são liberados, sendo que os 2 primos de Campos apanham bastante, principalmente na sola dos pés, que não deixaria nenhum vestígio de agressão policial, porque poderia ser justificado como eles se queimaram na areia da praia, no asfalto quente e tudo mais. Bem, a situação se complica, a mãe coloca todo mundo de castigo e eles não podem mais assistir às partidas de futebol. Inclusive, são obrigados a irem à igreja com a mãe no mesmo horário, o que os deixou muito irritados. Bem, quem libera esses meninos
da Delegacia de Menores é o delegado. E aí nós descobrimos a importância desse delegado na narrativa. O delegado é o companheiro da mãe dos meninos. Então existe uma relação íntima entre eles. E o delegado, além das suas atividades policiais, também fazia algum trabalho extra, observando jovens meninos que tinham habilidade para o futebol, uma espécie de olheiro. E o delegado percebe que o filho mais velho dessa mãe é muito habilidoso com o futebol. Então ele tem talento. O delegado não quer só fazer uma boa ação, ele também está pensando no retorno financeiro que ele poderia ter com um jogador contratado, ganhando bem, sendo reconhecido. E ele vai indicar esse menino, o primo mais velho, para o centro de treinamento do Fluminense, que fica lá em Xerém, um outro lugar do Rio de Janeiro, né, gente? E o menino vai, passa nos testes, ele é muito habilidoso, joga muito bem, começa a se destacar e nós estamos nessa altura da narrativa com tudo dando certo para os meninos. Essas visitas dos primos, elas acontecem em vários anos. Então, assim, a narrativa ela tem uma duração relevante. O que acontece é que aparecem uns telefonemas, a mãe atende, ela atende e fica muito nervosa, chorosa, o narrador não entende muito bem, entre uma ida à escola e outra, eles pegam umas coisas assim no ar, e ele não, sabe que alguma coisa aconteceu, mas ele não entende muito bem o que. Ele, além de ser um pouquinho ingênuo, ainda tem aquele problema da incontinência, né? Ele tem enurese, ou seja, ele não consegue prender o xixi. Toda vez que ele fica nervoso, apreensivo, ele passa por essa situação complicada. Inclusive passou lá quando foi detido pelos policiais. E no mês de abril, o que acontece? O primo grandão aparece e fica lá morando com eles. E ele estranha, por quê? Não é um período de férias. Como ele poderia, no mês de abril, largar tudo lá em Campos e ficar sozinho, né, no Rio de Janeiro? E mais estranho ainda é que ele vem sozinho. Ele não vem com o irmão caçula. O nosso narrador, num jantar, chega a perguntar: ué, mas cadê seu irmão? Não vem? Nesse momento, a mãe olha para ele com uma cara feia, o irmão mais velho também, como se estivesse censurando aquela pergunta, né? E aí a gente descobre que o que aconteceu foi o seguinte: o irmão caçula do grandão, o primo caçula, morreu. Foi assassinado numa chacina em Campos. E aí a gente já tem outra problemática social sendo denunciada. Foi eliminado brutalmente. E o irmão foge para o Rio de Janeiro para que não tenha o mesmo fim. Fica lá foragido, escondido, com os primos do Rio de Janeiro. Isso vai causar um desconforto, porque vocês sabem que o mais velho jogador de futebol não gosta desses primos. E agora vai ficar morando lá, é foragido, então ele arranja um jeito de escapar dessa situação. O que ele decide fazer? Ele decide ficar de vez no centro de treinamento do Fluminense. Então ele fica morando lá para se afastar dessa situação familiar da qual ele não gostava nem um pouco. Fica muito tempo lá treinando, ninguém mais tem notícia dele, até que um determinado dia ele retorna. E passou um tempo, gente. Olha só o pedacinho que mostra o retorno do irmão jogador de futebol. Eu não tinha notícia do meu irmão havia meses, desde que o delegado nos avisou que ele estava aos cuidados do departamento médico do clube. Na época, ele não soube ou não quis entrar em detalhes, apenas resmungou qualquer coisa de morcego e entendi que ele fora mordido por um bicho desses no alojamento. Agora, meu irmão reaparece em casa muito acima do peso, puxando de uma perna,
caladão, nada a ver com aquele campeão de quem eu tanto falava para minha namorada. A essa altura, o protagonista já tem uma namorada. É o delegado quem se lamenta por ele. E parece que o culpado pela sua lesão é mesmo o tal de morcego. Se fosse o meu irmão, o delegado acertaria as contas com o morcego. E custei a atinar que esse é o apelido do volante que ceifou sua carreira futebolística. Minha mãe tem orado muito, tem fé em que meu irmão ainda venha jogar no time principal do Fluminense. Mas o delegado, embora religioso como ela, é menos crente. A pedido dele, meu irmão arria as calças e aponta as feias cicatrizes para mostrar como o crioulo fraturou seus ossos, tendões e ligamentos com uma voadora de 2 pés, um golpe conhecido na capoeira como voo do morcego. Certas expressões eram desde sempre tão corriqueiras aos meus ouvidos que a força do uso meio que perderam o gume. Mas hoje, cada vez que eu escuto um crioulo à mesa de jantar, automaticamente me viro em direção ao meu primo, que volta e meia já está comendo na cozinha. Minha namorada é outra, que reagiria a esse vocabulário, mas ela deixou de vir jantar em casa por definitiva incompatibilidade com o delegado. E aí o que a gente descobre? A gente descobre esse lado obscuro do futebol, né? A perversidade que acontece com meninos que são desfavorecidos, apesar de habilidosos, são pobres, não têm o apoio que precisavam ter e ele acabou sendo aposentado do futebol, uma aposentadoria precoce porque ficou impossibilitado de jogar. É uma situação muito complicada. Esse rapaz vai ficar bastante abalado com a sua carreira interrompida. O narrador vai mostrar vários encontros com a sua namorada e tem uma situação interessante, gente. Ele conseguiu essa namorada porque ele escreve muito, né? Ele gosta de anotar as coisas que acontecem na vida dele, porque ele não tem uma memória muito boa, a gente já sabe isso. E essa namorada na escola, essa menina na escola, se encanta. Ela tem uma aptidão para as letras, quer fazer o curso de letras ou de jornalismo, e ela vai se encantar com o rapaz porque ele está fazendo essas anotações, ela quer ler os textos e tudo mais. Mas nós descobrimos que essa namorada também tem uma personalidade peculiar. O narrador vai caminhando com ela no fim da noite, depois que eles se encontram, e deixa a namorada na casa do outro namorado. Como assim? É verdade. A namorada namora o narrador, também namora um professor de história, que é um homem mais velho, mais engajado nas causas sociais, atento aos grupos armados que estão exterminando pessoas desfavorecidas. E mais tarde a gente vai descobrir que não é só isso. Essa namorada também vai manter uma relação com o grandão. Ou seja, gente, bem liberal nessa menina. A história continua e o que nós vamos ver? Que é ela também que vai alertar o narrador para o que está acontecendo dentro da casa dele. Porque aparecem umas pessoas estranhas, o irmão mais velho diz que são fisioterapeutas que estão tentando recuperar a sua perna que está prejudicada, mas não é bem isso não, gente. O que acontece é que está havendo um consumo, talvez uma venda de drogas dentro do apartamento. E olha só o que acontece nesse trechinho aqui. Ele me chama a atenção para os sujeitos parrudos que têm frequentado o quarto do meu irmão, apresentados à minha mãe como fisioterapeutas do clube. Esse é o primo falando para ele. Diz o grandão que esses tipos o encaram quando cruzam com ele e já nem dissimulam as armas que levam debaixo da camisa. Numa noite agitada, aflito para tirar a coisa limpo, espero meu primo adormecer e saio ao corredor,
divisando a risca de luz por baixo da porta do meu irmão. Não sou mais criança, posso falar com ele de homem para homem e com essa disposição bato no seu quarto. A porta está trancada e ao abri-la ele se mostra desapontado por me ver ali, como se esperasse outra pessoa. Está praticamente nu, usa apenas uma sunga, assim como seu amigo, um gigante que bate uma fileira de cocaína na mesa de cabeceira, me lembrando o xerife de uma cela onde estive preso tempos atrás. Meu irmão pergunta o que pretendo ali, mas balbucio alguma coisa que nem mesmo eu entendo. O que vai acontecer, gente, é que o irmão vai acertar uma cabeçada no protagonista. O protagonista vai sair com o nariz sangrando, muito irritado, assustado. Ele já tem a namorada com outro relacionamento, a mãe, que ele vai descobrir agora, está em casa com o delegado e acabou de ver o irmão com um grupo envolvido em cocaína, acabou de ser agredido pelo irmão, está com o nariz sangrando, então a situação dele está bem complicada. Ele vai se queixar à mãe. Quando ele bate no quarto da mãe, ele encontra a mãe com o delegado. Tudo isso está acontecendo nessa família um pouco desestruturada. Esse protagonista fica um pouco confuso, desarvorado, desestruturado. É confusão na casa, é o primo, é o irmão, é a mãe. E ele está assim um pouco atordoado. No dia seguinte, ele descobre que o primo estava lá com uma moça, desconfia de que seja a sua namorada e que o primo vai viajar. Descobre que o primo vai à Colômbia. E quem deu o mapa da América do Sul para o primo foi a namorada, a sua namorada. E ele vai perguntar, né? Mas você vai fazer o que na Colômbia? Por que você vai para a Colômbia? E aí ele explica que a mãe mandou dinheiro da passagem para que ele fosse até lá. E agora, gente, a gente tem uma revelação muito interessante no conto. Olha só o trechinho. Deixa eu mostrar para vocês. Já estamos nos encaminhando para o final. E aí acontece assim, ó. A porta do meu quarto ficou aberta e já do corredor vejo meu primo examinando uma cartolina colorida. É um mapa da América do Sul que minha namorada lhe deu. E ele me aponta um país no norte do Brasil que julguei ser a Venezuela, mas era a Colômbia. É para lá que esta noite ele vai ao encontro da mãe, que lhe remeteu algum dinheiro e a passagem de ônibus. Da sua sacola entreaberta, retira um envelope onde há um recorte de jornal colombiano que ele quer me deixar de lembrança. Nesse jornal tem algumas informações dizendo que o pai está com muito destaque, é um jogador de futebol importante, joga no time Clube Deportivo Júnior Barranquilla e ele vai até lá, né, para conhecer essa realidade desse futebol. Meu primo fecha a sacola, me dá um abraço apertado e diz que apesar de gostar da minha namorada, nunca passou dos limites com ela. Não sei se acredito muito nisso, mas lhe peço que me espere enquanto me lavo, me troco e junto 2 mudas de roupa na mochila, meu caderno de notas e só. Na cozinha, ele se despede da tia torta, que agora chora francamente, ainda mais quando lhe peço alguma grana, mão fechada como é. Digo que, em último caso, o grandão me adiantará o valor da passagem, mas ela já tinha sacado dinheiro no banco na certeza de que eu partiria com ele. O narrador resolve ir com o grandão à Colômbia. Por que isso, gente? Acaba de fechar uma caixa de papelão com um bolo de laranja que com jeito cabe na minha mochila e desce conosco no elevador até a entrada do prédio. Beijo-lhe os olhos e lhe rogo que pare com aquela choradeira, porque mandarei notícias e jamais lhe darei desgosto. No asfalto da rua, olhando bem, dá para vislumbrar os vestígios de uma super bandeira do Brasil. Do Rio a Barranquilla são 6 dias de ônibus. O que é que esse narrador vai fazer com o primo na Colômbia? Conhecer o pai, gente. É nessa parte final que nós descobrimos que eles são todos meio irmãos, né? Que esse tio não é tio, esse tio é o pai dele.
Então, o narrador decide sair daquela situação desagradável que ele está vivendo, daquela desestrutura familiar, e partir, ele decide partir com o grandão para a Colômbia para conhecer o seu pai. E é assim que termina o conto, gente. Um conto grande, forte, bastante pesado, com várias situações polêmicas, violência policial, violência da milícia, extermínio, grupos armados, vício em drogas, uma desestrutura familiar, um racismo, um primo mais branco e louro discriminando os outros primos por serem afrodescendentes. Ou seja, é uma costura de temáticas polêmicas que precisam ser discutidas. Então vá agora correndo ler o conto Os Primos de Campos, em Anos de Chumbo e Outros Contos. Boa leitura e boas reflexões. Um beijo e até a próxima!